Ulisses, calvície é uma doença no couro cabeludo, a mais comum que tem. Ela pode acometer tanto os homens quanto em mulheres. Para você ter uma noção da incidência, depois dos 50 anos, mais de 70% dos homens vai ter o quadro de calvície. 70%? 70%. E essa incidência, após 50 anos, ela pode acometer 50% das mulheres, né? É importante a gente entender, na verdade, que nem toda queda de cabelo é calvície. Né? Legal. Existem outras causas de queda de cabelo que não seja calvície. Por isso, a importância sempre de quando o paciente ele está passando por um processo de perda, a busca por um profissional habilitado para identificar se o caso dele é calvície ou não é calvície. Perfeito, eu ia te perguntar isso. Qual que é o momento de a gente começar a procurar ajuda? Quando eu tô sentindo que tá caindo o cabelo demais, tá me incomodando? Perfeito. Ninguém vai ficar careca de uma semana para outra. Uhum. Sempre vai aparecer os sinais, Certo. né? E o principal sinal da calvície nos homens, ele é o quê? É queda. Então, aquele homem que ele vai lavar o cabelo, na hora do banho vai começar a sair muito fio na mão, né? No travesseiro tem muito fio, no trabalho vai ver fio caindo demais. Então, esse é o sinal principal nos homens. Demora muitos anos para o cara ficar careca. Uhum. Então, o alerta ele é constante, né? Isso para os homens. Nas mulheres já é um pouco diferente. Nas mulheres, elas não têm queixa de queda de cabelo quando a gente fala de calvície. A mulher ela vai evoluir com afinamento de fios. Então, afinamento. Não existe uma queda intensa. Existe um afinamento. E como que vai ser a percepção da mulher? Ela vai vendo que o rabo de cavalo dela está cada vez mais murcho. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Então, sei lá, há 3, 4 anos eu dava 2 voltas na xuxinha. Dava uma volta na xuxinha, agora eu já dou 2, sabe? Você vai vendo que o volume capilar ele vai diminuindo. No entanto, essa mulher ela não vê muito fio cair. Ela vê aquela quantidade normal no dia a dia. Então, é muito importante a mulher e o homem entender esses sinais. Que são diferentes. Não são iguais. Né? Isso quando a gente fala de calvície. Existem outras condições de queda de cabelo que os sinais são diferentes. Mas, como a gente está falando da principal causa, né, o mais comum, é importante isso. Homem, ficar atento. Começou a ver muito fio de cabelo, não espera ficar careca ou ficar ralo. Começou a ver fio de cabelo cair, procura uma assistência. Legal. E a mulher, você está percebendo um rafinamento, uma rarefação, uma perda de volume, procura assistência também, porque a gente consegue muitas vezes interromper esse processo, sem muitas vezes evoluir para a necessidade de um transplante, por exemplo. Então, isso que eu ia te perguntar. O transplante seria a alternativa mais invasiva, vamos dizer assim, mas tem todo um processo antes dessa avaliação que a gente pode sanar vários problemas com tratamentos. O transplante, muitas vezes, ele nem vai ser indicado, vai depender do momento que esse paciente foi feito o diagnóstico. Então, se você identifica o quadro de calvície no início, com absoluta certeza não vai ter indicação de transplante. Se você identificar inicialmente, você vai estabelecer tratamentos clínicos adequados e você vai impedir a progressão da calvície. Porque o transplante ele sempre vai ser indicado numa calvície já moderada grave. Entendi. O paciente ele já perdeu o cabelo, ele já está careca, já está com o couro cabeludo liso ou muito rarefeito. Né? Então, sempre que você identificar sinais de alerta, é importante você trabalhar na prevenção, né? Na prevenção e no tratamento da queda de cabelo e da calvície, para você, muitas vezes, até evitar a necessidade de realizar um transplante de cabelo. Entendi. Prevenção, então, começa mais cedo. Tem uma idade média ou vai de pessoa para pessoa? Existe uma idade, né? Nos homens ali, logo após a adolescência, 18 a 20 anos, ele já começa a ver os primeiros sinais, e o primeiro sinal é o quê? Queda de cabelo. E na mulher, a mesma coisa, o afinamento. Então, ela vai percebendo que o fio, principalmente da região, que a gente chama região de coroa, é um fio cada vez mais fino. Então, é o momento da gente intervir, né? Através de medicação, às vezes alguns procedimentos no consultório. Por quê? Para a gente evitar a necessidade desse paciente evoluir para a necessidade de um transplante. Faz todo sentido. E, doutor, quando a gente fala de tratamento, o que acontece com muita gente que tem a ideia de que o tratamento da calvície é algo muito caro, talvez não seja acessível para mim, e acaba que talvez a pessoa acredita em qualquer coisa que vê na internet. Temos uns perigos aí, né? É acessível? Dá para pelo menos começar a conversar? Eu sei que são várias fases dele, né? Mas qual que é o melhor caminho para quem está em casa assistindo? Ulisses, é muito barato, assim. Acho que as pessoas elas não têm a percepção, mas é muito barato, assim. Hoje, o paciente ele consegue um tratamento de calvície padrão ouro, assim, os 2 melhores remédios de calvície por um custo aí de R$70 por mês. Olha só. É bem acessível mesmo, bem acessível. Você só precisa realmente da orientação correta.
né? Então, não são tratamentos caros, são tratamentos extremamente efetivos. Isso é no momento de prevenção, né? Obviamente que se você deixar evoluir, pode ser que em algum momento você precise de um transplante e aí o custo acaba sendo mais elevado. Mas para a gente trabalhar na prevenção, no início da queda, do afinamento, da rarefação, o tratamento ele é muito, mas muito acessível. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a calvície é uma condição que afeta muito a condição mental, né, psicológica, autoestima dos pacientes, tanto homens quanto mulheres. Uhum. Então, a gente precisa entender que esses pacientes eles são muito vulneráveis a promessas. E a internet ela está aí com pessoas boas e pessoas ruins, tratamentos que funcionam, tratamentos que não funcionam. Então, a gente vê com muita frequência, eu diria que semanalmente, promessas assim, esdrúxulas, absurdas, milagrosas, resultados de antes e depois, assim, assustadores, com uma vitamina, sabe? Quando, na verdade, a gente sabe que aquilo ali não vai entregar. Então, é muito importante o paciente ele evitar buscar isso na internet, porque ele não sabe lidar com o que é verdade, com o que é mentira. Então, procura assistência de um profissional. Você vai entender se aquilo da internet de fato funciona, se aquilo é seguro para você. Existem tratamentos que são restritos aos homens, que as mulheres não podem usar. Da mesma maneira, tem tratamentos que é restrito às mulheres e os homens não podem utilizar. Então, não é simplesmente chegar no Google, meter lá com tratamento de calvície e começar a usar. Até porque vai ter tratamentos específicos para homem e para mulheres, e você vai encontrar opções de tratamentos que muitas vezes são inverídicas, né? São falsas. Sim. E você vai gastar ali uma quantia de dinheiro que muitas vezes não é desprezível. A gente vê tratamentos na internet custando R$600, R$800. E para muita gente isso aí... Que é um valor considerável, com certeza. Prometendo um resultado sensacional, quando na verdade não vai fazer diferença.